Graças ao Senhor. Como se libertar de uma seita? Divido em 3 categorias as pessoas que estão sob domínio de uma seita. Primeiro, iniciantes, aqueles que estão entrando. Segundo, integrados e adaptados. Terceiro, integrados e não adaptados. Vamos dissertar a respeito desse assunto de muita importância. Os iniciantes. Quais são os iniciantes que ouviram aquele canto da sereia, não tinham base bíblica, não conheciam a Bíblia, e daí é muito mais fácil serem pescados, e começaram a frequentar o templo, começaram a frequentar as primeiras reuniões, a receberem os primeiros ensinamentos. Esses são os iniciantes. São os que estão na fase do namoro. Tudo é beleza, afagos, abraços, carinho. Para eles, estão no céu. Céu de brigadeiro. O que eles sempre sonhavam. É uma irmandade tão boazinha, tão aconchegante, tão acolhedora. Só amigos. Esse é o passo inicial. Recebem contínua assistência, abraços e sorrisos. É a fase áurea. Executada a técnica da aproximação, eles têm uma técnica toda especial de se aproximar da pessoa. E as primeiras palavras são de importância vital. Então, passada essa primeira fase da aproximação, dá-se lugar à renovação da mente do candidato ou proposto candidato, mediante técnica de lavagem cerebral. Mediante técnica de lavagem cerebral. A doutrina da seita é apresentada de forma sistemática e sequencial. Não pode sofrer solução de continuidade. Todo o tempo a mente do proposto candidato que está iniciando precisa estar cheia de mantras, de palavras, para que ele não possa se desviar desse caminho, esse mau caminho. E eles seguem um roteiro pré-estabelecido. O alvo preferido são os que possuem pouco conhecimento das Escrituras. Esses são o alvo preferido. As seitas não vão perder tempo, por exemplo, comigo, com você, que conhece, que medita na palavra de Deus. Eles não vão perder tempo, não. Eu até desafiei o reverendo Mon para que mandasse os seus melhores soldados com a sua melhor técnica, para que viessem me evangelizar, trouxessem até milhões de dólares, fizessem o que bem entendesse, para que eu fosse pescado. Até hoje não apareceram. Eles preferem os fragilizados emocionalmente, desprezados pelos pais, desiludidos da vida. O terceiro passo é o convite para conhecer nossos amigos. É um passo importante. Conhecer nosso tempo. Há grupos que convidam primeiramente para um encontro campal, festivo, sem muita doutrina.
Nesses momentos, o convidado recebe atenções especiais. As seitas se assemelham a um túnel escuro e perigoso, cuja entrada florida é agradável aos olhos. Só na entrada. Na entrada, no começo, tudo são flores. A segunda espécie, a segunda categoria, são os integrados e adaptados. Eu estou lendo aqui categorias de pessoas que estão sob o domínio das seitas. Primeiro, iniciantes. Segundo, integrados e adaptados. São estes dos quais eu irei analisar. Nessa fase, o novo membro já está efetivado. Depois de instruído, começa a trabalhar em favor da seita e a defende com todo entusiasmo. De mente renovada, deseja trabalhar muito em defesa de sua fé e do grupo para assumir cargos mais elevados. Coloca a seita acima de sua família. Os valores familiares ficam lá embaixo. O valor que importa agora é a seita, a doutrina, o trabalho em prol da seita. Isso é público e notório, por exemplo, com as testemunhas de Jeová. São capazes até de odiar os familiares, rejeitá-los. Isso é público e todos conhecem, muitos conhecem isso. Está em depoimentos, em testemunhos, em livros e tudo mais. Por quê? Questão de valores, questão de fanatismo, questão de lavagem cerebral. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Este membro integrado e adaptado está convicto de que está no caminho da verdade absoluta e que todos os demais marcham para a perdição. Torna-se um fanático. Da Bíblia não conhece nada, come pela mão dos outros. Acreditam piamente no que dizem os seus líderes. A terceira categoria dos que estão dominados por uma seita são os que estão integrados, mas não adaptados. Fazem parte, estão ali, mas dentro da sua consciência tem uma luz, tem alguma coisa em que se sentem importunados. Alguma coisa está importunando a sua alma, o seu espírito. Eles até conhecem a verdade, que a verdade não é aquela, mas não conseguem romper essa barreira. E eu já ouvi muitos casos disso, muitos relatos a respeito disso, dizendo: eu não gosto, não acredito, mas continuo lá por causa dos meus filhos. Às vezes a mulher por causa do marido, por causa dos muitos amigos. E não quero romper essa barreira em favor da verdade. Mas muitos conseguem. São os que, embora sejam frequentadores das reuniões do grupo, têm dúvida quanto à correção de suas doutrinas. Possuem algum conhecimento da palavra de Deus, mas não o suficiente para uma reação pronta e decidida. Cocheiam entre dois pensamentos. Não sei se eu vou, não sei se fico, se eu fico lá ou se fico cá. Fico em cima do muro e sofrendo.
podem passar anos e anos nessa situação dúbia. É terrível, porque cria uma confusão interior, uma batalha interior terrível dentro da pessoa. Outros sabem que participam de uma seita, rejeitam a maior parte de suas doutrinas, mas, por conveniência, permanecem no mesmo lugar. Não tem força, não tem a ousadia, não tem o ânimo, a coragem de romper com isso e dizer: eu não quero, vou sair, dê no que der. Muitos já conseguiram. Nós vemos aí ex-anciãos, nós temos um ex-corpo, um ex-membro do corpo governante, depois de 40 anos servindo as testemunhas de Jeová, saiu, rompeu. E são milhares e milhares. Estes são os que mais sofrem. Realmente deve ser um sofrimento terrível. Avaliam que, se saírem, perderão amigos e posições. Há seitas que proíbem seus associados de manterem qualquer tipo de relacionamento com os que são de fora e com os que se desligam. Antes, bons companheiros, de bom caráter, amigos e amados. Depois, no dia seguinte, são odiados e desprezados. O que fazer? De modo geral, é fácil entrar numa seita. O difícil é sair. Tenho recebido relatos de pessoas aflitas, tais como, aspas, perdi meu marido para essa seita diabólica. Depois que a minha filha entrou nesse grupo, afastou-se da família. Minha mãe disse que não falará mais comigo. São testemunhos verídicos que tenho lido e que tenho recebido, dos quais tenho tomado conhecimento. Os pais podem evitar tais situações acompanhando com atenção a vida de seus filhos, quando ainda sob sua proteção. Muitos pais têm culpa no cartório. Por quê? Porque seus filhos começam a receber um ensino bíblico, um estudo, e eles acreditam que isso é a coisa mais natural do mundo, que eles devem conhecer a Jeová, devem conhecer a Deus, são orações, e então começa, esse é o primeiro passo para um drama terrível que o seu filho vai viver. Porque você não soube analisar. Você também, sem o conhecimento da Bíblia, você vai sendo levado também. Os pais devem perguntar o seguinte: meus filhos estão recebendo visita de quem? Qual é o grupo? Vem em nome de quem? Acreditam na pessoa do Espírito Santo? Acreditam firmemente em Jesus Cristo como pessoa divina? Acreditam que Jesus ressuscitou e vive para todo sempre? Que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador? O grupo que está doutrinando o seu filho representa igrejas tradicionais, igrejas cristãs reconhecidas. O que é que eles ensinam? Analise, pergunte, pesquise. Se você não tem o conhecimento, e claro, necessário ter conhecimento bíblico profundo, comece a perguntar, a pesquisar, a perguntar a outras pessoas, dizendo: meu filho está recebendo esta doutrinação, o que é que você me diz? Tire as suas próprias conclusões, porque depois você vai chorar
tarde demais. Vai perder o seu filho para as seitas. Ele vai rejeitar a família. Ele vai talvez até deixar de estudar para se entregar horas e horas gratuitamente ao serviço de uma seita, pensando que aquele serviço leva à salvação, quando a Bíblia diz que ele não leva. Nós não somos salvos pelas obras, pelo que fazemos, mas pela fé do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é necessário que estejamos sempre alicerçados na palavra de Deus. Não como diz a CCB, Congregação Cristã do Brasil, que não precisa muito ler as Escrituras, porque na hora o Espírito Santo diz tudo. Então são corações, mentes que estão predispostas a comer pela mão dos outros, a comer o que dizem os líderes. Então, meus amados, fica essa advertência em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o seu estágio, não sei se você está numa seita, talvez você diga: não, minha igreja não é seita de maneira alguma, eu amo meu grupo, tudo bem. O que caracteriza um grupo não são as proibições, não é o que veste, mas a sua doutrina. Não é questão de dinheiro. Um dia desse, alguém argumentou, dizendo: mas a nossa igreja não tem o dízimo, não arrecada o dízimo, porque o dinheiro. Eu digo: meu amado, o que caracteriza, o que diferencia uma seita de uma igreja verdadeiramente cristã, não é questão de dinheiro, é questão de doutrina. Tem que saber o que ensina. Amém? Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus no seu coração, na sua mente, e feche com a chave da fé.